Donos da Bola no ar a partir de agora, sexta-feira, a gente inicia essa edição mais curtinha, de 1 hora de duração, mas a gente já fala de derrota na Bombonera. O Cruzeiro ontem muito abaixo da crítica. Gabriel Marques. Pela Sul-Americana, Boca Juniors e Cruzeiro disputaram cada metro do gramado na Bombonera. Era tanta disputa que o futebol ficou de lado. 45 minutos de bola rolando e apenas um chute ao gol. Obra de Blanco. Já no segundo tempo, os argentinos voltaram melhores. Com uma jogada bem trabalhada, Zenon colocou Cavani cara a cara com Cássio. E a bola parou na rede. O Boca quase ampliou, mas Cavani parou na trave e Zenon no gigante Cássio. Já o Cruzeiro teve dificuldades para criar. Foram apenas 4 finalizações, sendo que a melhor veio com o Lautaro Dias aos 35 do segundo tempo. Final, Boca Juniors 1, Cruzeiro 0. E às vezes no jogo a gente tem que saber sofrer. E hoje foi um jogo que a gente teve que sofrer um pouquinho, teve que juntar atrás e óbvio que sair com resultado negativo é muito ruim, dói. Mas tenho certeza que esse resultado a gente vai conseguir reverter com a nossa torcida, no nosso estádio. A gente vai dar o nosso melhor para reverter esse resultado e fazer um melhor jogo. Mas antes de voltar para o Gigante da Pampulha, o Cruzeiro tem um compromisso importante pelo Campeonato Brasileiro. Enfrenta o Vitória dentro do Barradão na próxima segunda. Já o Boca Juniors duela contra o São Lourenço no domingo na Bombonera. Mais difícil do que os jogos é a dúvida de poupar ou não os principais jogadores. As duas competições são importantes para a gente. Óbvio que depois de um resultado como hoje, a gente quer estar o melhor possível no próximo jogo, mas a gente não pode esquecer que o brasileiro também é importante, a gente está brigando na parte de cima da tabela e cada ponto no Campeonato Brasileiro é importante, vai ser importante lá na frente. Então, essa decisão eu vou deixar para a comissão técnica, mas tenho certeza que todos os atletas estão aptos para jogar e vão estar à disposição. E se eles quiserem poupar, vai vir da comissão. Ô Wesley, Carvalho, pousa. Ô William, pousa. Que grande jogo o Cruzeiro fez ontem, gente. Qual foi o grande jogo que o Cruzeiro fez ontem? Não jogou nada. O primeiro tempo foi pior que comer sem carne. E no segundo tempo o Cruzeiro não voltou para o jogo. E outra coisa que eu vou dizer, um risco desnecessário de deixar jogadores amarelados em campo. A alteração e a saída do Barreal do time eu não entendi. O único que não estava amarelado, você sacou do time, Seabra. Querendo amarrar jogo, Seabra. Tecnicamente, coletivamente, é o que a gente mais vinha elogiando seu time aqui. E foi um fracasso, mas assim, um fracasso absurdo ontem na Bombonera. Mas estava assistindo lá numa palmolice desgraçada, assistindo o Boca jogar. E aí, no final das contas, tomou um gol e poderia ter tomado o segundo, não fosse o Cássio para salvar. Um negócio medonho o que a gente assistiu ontem na Bombonera. Medonho. Valu, boa tarde, bem-vindo. Se é que é possível, boa tarde para você. Luciano, Elton, Thiago, nossos telespectadores. Eu acho que, assim, primeiro tempo, não que tenha sido bom, mas o jogo foi travado. Seu microfone está desligado, mas a gente precisa te ouvir, porque não tem jeito. Se eu não conseguir ouvir o Valu na abertura do programa, porque esse homem hoje está no veneno, pistolíssimo e com razão, pelo que o Cruzeiro apresentou ontem. Agora sim, o microfone está ligado. Agora sim, boa tarde novamente para você, HG, telespectadores, Elton, Luciano, Thiago. Eu acho que no primeiro tempo o jogo foi travado para os dois lados. Digamos assim, a melhor chance do Boca, entre aspas, foi um cruzamento do Cavani, que parecia um chute que o Cássio espalmou. O Cruzeiro até teve 2 lances em que estavam impedidos, tanto o Lautaro quanto o Arthur Gomes. E esses lances mostraram assim, olha Cruzeiro, se você colocar a bola no chão, acertar de repente uma trinca de passes, você pode fazer mal ao Boca Juniors. E realmente no segundo tempo não tem nada, todo mundo que assistiu o jogo via que era questão de tempo. Você não sabia o minuto, mas sabia que o Cruzeiro iria tomar um gol. Um time que, para mim, faltou uma leitura do Seabra. Acho que muitas coisas que ele pensou para o jogo de ontem não funcionaram. Exemplo, a dupla de jogadores mais velozes não funcionaram porque, para mim, o meio-campo não conseguia se conectar em termos de passes. O Barreal até que foi substituído. Eu não questiono a substituição do Barreal, eu acho que ele não foi bem. O que eu questiono é quem entrou no lugar do Barreal. O Lucas Silva
Desde quando o Lucas Silva está substituindo o Barreal? Por que o Vitinho é tão colocado de lado assim? E outra, quando entra o Matheus Henrique, aos 30 do segundo tempo, o Matheus Henrique entrou em todas as partidas jogando pelo Cruzeiro do lado direito. De repente, nessa partida, ele vai para o lado esquerdo e o Lucas Silva do lado direito. Quer mais uma? O Kaique, no final da partida, entrando no lugar do Lautaro. Então, são muitas coisas que nunca haviam acontecido até então nos 26 jogos que o Seabra comandou o Cruzeiro para uma noite de Copa Libertadores, para uma noite na Bombonera. O William e Matheus Pereira são ótimos jogadores, 2 dos melhores do Cruzeiro nessa temporada, mas não vai ser todos os jogos que eles vão conseguir tocar a bola com a classe que eles gostam, da maneira que eles gostam. Eu acho que também é questão de você ser bom de bola, de você ser craque, entender qual que é o momento de jogar um pouco mais simples. Eu acho que faltou ao Cruzeiro jogar um pouco mais simples, eu acho que o Seabra não conseguiu fazer uma boa leitura na segunda etapa, deveria ter tentado algum tipo de alternativa, de repente você tira o Arthur Gomes, coloca o Caio Jorge na referência, recua o Lautaro do lado direito, recua o Barreal do lado esquerdo, deixa os 2 volantes e deixa só o Caio Jorge na referência para ver o que acontece. O Boca ia ter que se atirar mais na segunda etapa, mas não, o Cruzeiro foi muito mal para mim, animicamente. O Seabra com poucas ideias e algumas escolhas como essa do Lucas Silva e do Kaique nos respectivos lugares de quem eles entraram, eu não consigo entender. Ô Everton, o Valu resumiu bem essa postura do Cruzeiro ontem. Perder para o Boca Juniors, independentemente se o Boca tem um time técnico ou não lá na Argentina, é um resultado normal. Perder lá é normal. O que incomoda e tem incomodado em relação ao Cruzeiro é a postura. Não só nesse jogo de ontem lá na Argentina, mas nos últimos 3 jogos. É um Cruzeiro que está óbvio neste momento. Os adversários marcam o Matheus Pereira, marcam as investidas do William e aí o Cruzeiro não tem mais mecanismos dentro de campo para conseguir fazer boas jogadas, ter uma leitura de jogo melhor. Então é um Cruzeiro muito óbvio. É preciso mudanças no meio-campo, no setor ofensivo. Não entendi ontem a formação do Seabra, ou melhor, entendi o que ele quis fazer, mas não deu certo. O Romero jogando como volante pela direita, tirando o Matheus Henrique, que é o volante que pode, além de marcar, chegar à frente, ter o passe diferente, pisar na área, ele tirou esse jogador. Esse jogador que é uma formiguinha no meio-campo. Tá aí um dos problemas. O Matheus Pereira, antes, quando ele era muito bem marcado, o que ele fazia? Ele recuava, jogava ali infiltrado entre os volantes e aí confundia o adversário. Eu não sei se é por orientação do Seabra ou se o próprio Matheus Pereira está acomodado em campo e está ficando lá na frente e não está buscando o jogo no meio campo. Ontem, ele errou passe simples. Errou passes querendo esmerilhar de lado. em todas as bolas. E outra, o Matheus Pereira é um jogador diferente, a gente está cansado de falar disso, só que caiu de produção nos últimos 3 jogos, principalmente, e tem que aprender a escutar críticas, né? Quando é confrontado, quando é questionado pela imprensa, perguntas equilibradas, como do amigo Rafa Nobre, do Tempo, ótima pergunta, ótimo questionamento, ele não tem que ficar questionando o repórter em relação a isso. Tem que jogar bola. Joga muito, mas nos últimos 3 jogos está devendo. Ontem foi uma péssima partida do Matheus Pereira, individualmente, e do Cruzeiro como um todo, coletivamente, Everton. Acho que jogador, treinador, eles podem, não tem problema nenhum se incomodar com pergunta, mas desde que a pergunta seja desonesta, você pode incomodar. Que não foi Quando o a caso. pergunta é honesta, é pertinente, ninguém tem que... Agora virou modinha agora, né? E outra coisa, quando você se incomoda com a pergunta, já mete no peito do cara, você entende o que de futebol? O Renato Gaúcho um dia desse, posso rir da sua cara? O Zubeldia devolvendo pergunta, o Arthur Jorge levantando, o Milito devolvendo pergunta, o Abel devolvendo pergunta. Quando qualquer pessoa faz questionamento tático, os caras acham que só eles entendem de futebol. Sabe? Tem que ser jogador profissional pra entender. Agora é o seguinte, se incomoda com a cobrança, se incomoda com a crítica, mas quando é elogiado não agradece. Quando é elogiado, a imprensinha não fez mais do que obrigação. Quando é criticado, torce pro outro lado. Vocês toma vergonha na cara, gente. Toma vergonha na cara. Daqui a pouco eu quero, inclusive, mostrar esse trecho
e até para o Elton, para o Thiago também avaliarem, o Valu, o próprio Luciano. Mas antes eu preciso dar um recado. Me dá o Matheus Pereira falando aí, ficando pistola com a pergunta. Queria que você fizesse, você é sempre muito crítico, né? Queria que você fizesse uma avaliação do seu futebol, Matheus. Você acha que hoje dava para o Matheus ter feito mais, dava para o Matheus ter entregado um pouco mais? Como é que você avalia? Você acha? Eu acho. O que você acha? Eu acho que eu já vi você jogar muito mais e eu acho que daria para você jogar um pouco mais, assim. É claro, você está me perguntando a minha opinião, né? Eu acho que eu acredito que você pode entregar muito mais. A torcida do Cruzeiro também espera muito mais de você. Eu queria saber de você. Fala de entregar, você fala o quê? De entregar passes precisos, não estou falando de determinação, que a gente vê muita determinação de você, estou falando de qualidade no passe, qualidade na finalização, mas eu queria ouvir de você, o que você pensa? Eu acho que nem sempre tu vai jogar bem, né? Acho que tua pergunta é um pouco maldosa. Não. Acho que sabe por quê? Pra tu fazer uma pergunta dessa, tu não entende muito bem de futebol, eu acho, minha opinião. Sim, é claro que as coisas não têm acontecido, é normal, né? Quando há uma derrota, um jogo menos positivo, igual foi Mineirão, né? Aí começa a se levantar muita questão, né? Mas eu confio nos meus companheiros, confio em mim, confio no futebol. Olha, eu estava falando aqui que eu ouvi muito mais do que esse trecho que nós estamos rodando ontem no canal do Samuel Venâncio, que eu fiquei ouvindo vocês ficaram no ar até quase 2 horas da manhã, hein, Diogo? Até 1h45, eu tava lá igual um maluco ouvindo vocês lá. Obrigado, tossindo igual um cavalo. Cavalo tosse, Elton. Tosse? Foi pergunta maldosa? Eu não vi pergunta maldosa. Ele pediu qual a sua avaliação. A partir do momento que ele fala, o repórter fala, qual a sua avaliação, eu tô te dando a pergunta. Então que você faça E a até sua elogiou antes, avaliação. inclusive, Isso, Matheus. não, e ele sabe. Cara, um cara igual o Matheus Pereira, o repórter só cobra, entre aspas, porque sabe da capacidade dele. O que a gente tem visto até aqui e o que a gente tem falado no próprio programa o Matheus Pereira é hoje o melhor nome do futebol brasileiro. A gente tem colocado ele como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. O cara que o torcedor do Cruzeiro sempre espera algo diferente. E desse cara que você sempre espera algo diferente, esse tipo de pergunta, quando você não vem em um bom momento, gente, são só 3 jogos. É uma sequência de 3 jogos com o Matheus Pereira não jogando tudo aquilo que ele jogou. Mas cabe a pergunta. E o que se esperava era uma resposta tranquila. Como ele tentou levar ao fim da entrevista dele, ele vai tentando de alguma forma, não sei se ele percebeu que ele tinha sido grosso com o repórter, da forma que ele começa a levar as perguntas, né? Ele escuta e já vai logo retrucando. Então é um negócio do Matheus Pereira entender que isso faz parte do futebol. E aqui no Brasil é mais que natural esse tipo de cobrança quando se tem um craque do tamanho do Matheus Pereira. O torcedor do Cruzeiro tem colocado, nos últimos 3 jogos existiu uma queda da equipe do Cruzeiro. Então vamos voltar aos 3 jogos. É o jogo contra o Fortaleza, onde o Cruzeiro criou. Os 45 correto? iniciais foram ótimos. Isso. O Cruzeiro criou para ganhar. O Cruzeiro leva o gol, faz o gol de empate e cria para fazer a virada. Mas não faz. É do futebol. O que aí chama atenção, aí vem o clássico. O clássico, o Atlético meio que deu uma amarrada e tomou conta da posse de bola. Então já segue um outro alerta. Agora, vindo desses 2 jogos, eu de verdade que eu não estava vendo tão alarmante como o torcedor do Cruzeiro hoje coloca. Depois do jogo de ontem vem uma preocupação, porque o Cruzeiro não se igualou nem na vontade. A vontade é muito importante dentro do futebol, principalmente quando você pega um time como o Boca, que não tem a qualidade técnica que você tem. Então o Cruzeiro precisava, e se ele tivesse se imposto um pouco mais na vontade, e é tão feio quando eu aqui de fora falo de vontade, sendo que quem está em campo que vai ter essa entrega. Mas aparentemente, a gente olhando os movimentos do Cruzeiro, as divididas do Cruzeiro, a entrega do Cruzeiro, foi um Cruzeiro diferente daquele que a gente já tinha visto em outras oportunidades. Então, as cobranças precisam acontecer. O Valu já pontuou muito bem, o Lu pontuou muito bem, o Everton pontuou muito bem, sobre cada um das preocupações que existiram em atletas dentro de campo.
E o Matheus Pereira passa por essas reclamações e deve aceitar. E o Cruzeiro precisa, já que ele voltou vivo, o Cruzeiro fez uma partida que poderia ter colocado em xeque a sua classificação. Mas o jogo ainda está aberto. Se fosse o Boca de 2018, era 3-4-0. Se fosse um outro Boca que a gente já conheceu, mesmo com dificuldades técnicas... Esse é o meia Boca. Esse é o meia Boca. Luciano está entre nós, não podia faltar uma dessa. Mas o Cruzeiro volta vivo. E isso agora, que sirva de alerta e que sirva de atenção tudo de errado que aconteceu ontem. Bom, eu deixei o Thiago por último, porque foi um leão. Foi um leão contra o Atlético anteontem. Eu quero saber se você será um leão contra o Cruzeiro. Porque se o Atlético anteontem contra o São Lourenço não atuou bem, ontem o Cruzeiro foi uma lástima contra o Boca Juniors, principalmente no segundo tempo. Aí vai ser um leão contra o Cruzeiro também ou só contra o Atlético? Eu sou um leão com todo mundo, HG. Não, não é. Sou um leão com todo mundo. Ontem lá no seu Instagram, leão. Você foi leão com a arbitragem. Só você no mundo inteiro. Não foi só eu, não. Só você. Tem várias pessoas no meu Instagram aqui me dando razão. Ah, tá. Mas tem. São seus amigos. Inclusive, o Jesus Valenzuela foi, assim, completamente tendencioso dentro de campo. Entrou a fim de entregar o jogo pro Boca Juniors. 5 cartões amarelos pro Cruzeiro no primeiro tempo. Mas foram injustos? Alguns foram. O do Lautaro foi injusto. O do Romero foi injusto. Não vai por esse caminho. Eu acho. Não, mas não é por esse caminho. Mas teve isso no jogo. Não, teve. Teve isso no jogo. Inversão de falta. Teve isso no Romero jogo. e do Lautaro, eu tô contigo. O contra-ataque, não é isso. O contra-ataque do Mal. Esse roubo descarado que você está falando? O contra-ataque, mas que roubo descarado? Roubo descarado. Eu disse que o Cruzeiro foi mais uma vez prejudicado. E contra o Boca é natural. Isso sempre vai acontecer. Para amenizar. Gente, toda vez que um time brasileiro deixar o Brasil e for jogar contra o Boca na Bombonera, ele vai ser prejudicado. Isso é histórico. Isso não é de hoje. Isso é de sempre. Ele vai ser prejudicado. Então o Cruzeiro tem que ficar esperto quinta-feira aqui. Porque aqui o Cruzeiro vai atropelar. Mas eu não quero falar sobre isso. Vou falar sobre o jogo de ontem. O time é prejudicado, sim, quando vai enfrentar o Boca lá fora. É prejudicado. E sempre são prejudicados. Mas falando sobre a atuação do Cruzeiro e sobre a resposta do Matheus Pereira, primeiro o Matheus precisa deixar de ser milindrado e jogar bola. Tá muito milindrado. Cara, quando vai alguém te entrevistar e te perguntar por que você não tem rendido tanto, o cara entende sim de futebol, Matheus. Entende sim, ele trabalha com isso, ele é bom no que ele faz. E foi uma pergunta. Uma pergunta. Ele te perguntou. Você entende que tem que melhorar? Você acha que o seu futebol deu uma caída? Qual a sua avaliação, Matheus? Cara, sinceramente, jogador de futebol, muitas vezes é milindrado, porque passam a mão demais na cabeça deles. Passam demais a mão na cabeça desses caras. O Matheus Pereira não deixa de ser, para mim, o principal camisa 10 do futebol brasileiro. Não deixa. Mas precisa deixar de ser milindrado, porque não jogou absolutamente nada. Nem ontem, nem no sábado passado. Então, sem milindre. É normal que você seja criticado. Você recebe muito bem, você representa uma nação, representa 9, 10 milhões de torcedores. Você tem que aceitar receber crítica, seja da imprensa, seja da torcida. Agora, a atuação de ontem, para mim, HG, ela passa pelas escolhas em todos os setores. No segundo tempo, eu teria entrado já com o Matheus Henrique no lugar do Romero. Que não entrou bem, inclusive. Eu, diferente de você, eu te acompanho sim, tá? Diferente de você, que também não me acompanha, eu assisti o que você disse ontem, pior do que comer sem carne, no primeiro tempo. O Cruzeiro foi lá para isso, para amarrar o Boca no primeiro tempo. A ideia do Cruzeiro era essa. Então, eu, particularmente, entendi e gostei do que o Cruzeiro fez. O Cruzeiro foi lá, amarrou o Boca. Não quis sofrer, e não sofreu. O primeiro tempo foi perfeito. Só que na volta do segundo tempo, depois de tudo que foi encomendado... Não teve volta, o Cruzeiro não voltou. De novo, né? Então, mas na volta do segundo tempo, Depois depois de tudo no encomendado, Boca também, né? 5 jogadores amarelados depois do intervalo. 5. Em faltas que para mim não deveriam ter sido amareladas. Ele deveria ter modificado e pensado na entrada, talvez, do Matheus Henrique no lugar de um dos amarelados. Cara, o Matheus ia dar qualidade, ia dar saída de bola.
O Cruzeiro já tinha feito um bom primeiro tempo para a questionou- proposta que ele levou. Quem questionou a Mas o saída segundo do foi mal. Matheus Henrique ontem do time foi você aqui ontem? Foi. Então eu tenho que, Não, que mas destacar o primeiro isso. tempo foi bom. Não, Eu eu tenho não que acho que o destacar Romero isso. tava errado, Sabe não por sem a quê? bola. Eu não acho que o Romero tenha jogado mal. Não, Nem o Wallace. não é isso. Aliás, Não, eles não, estão não, entre os Mas não que jogou salvaram. na lugar peraí. dele completamente, né? É que eu, Thiago, entendi o que ele quis fazer e o primeiro tempo foi bom. Ele entregou o que ele queria fazer. Uma parte, né? Que era segurar. sem a bola. Aí no segundo tempo faltou Então, entregar a parte de faltou conter sair. e jogar. No segundo tempo se Faltou perdeu sair tudo. também. É. Assim, mas eu entendi que ele queria segurar. E, velho, às vezes você precisa sair de um jogo sem dar nenhum chute a gol, mas também sem tomar nenhum chute a gol. E tá bom, segura o jogo, amarra o jogo, põe debaixo do braço. Mas o jogo tem quase 100 minutos. Então, Thiago. mas ele tinha que ter feito isso no primeiro tempo. E no segundo tempo, pra mim, faltou a ele uma leitura, que era, eu tenho vários jogadores amarelados no meio campo. Os caras que eu coloquei pra marcar, os dois estão amarelados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o Matheus Henrique no lugar de um dos dois, ter um pouquinho mais de qualidade na saída e pedir pro Matheus segurar um pouco a marcação. Perfeito. Você continuar no mesmo Cara, sistema e ia você ganhar. continua no mesmo sistema e ganha em qualidade. Você não tem um jogador amarelado. Era fácil ler isso. E pra mim faltou leitura nisso pro Seabra. É só isso. E isso acabou matando o jogo do Cruzeiro. Porque quando tá todo mundo amarelado, cara, o cara segura um pouco mais pra não ser expulso. Então, Porque Thiago- senão você ferra o jogo lá e ferra o jogo Então, daqui. Thiago, só que aí, por exemplo, o Barreal era o único jogador que não tinha amarelo. Então, mas ele errou. E o Matheus Pereira já estava mal com o Barreal em campo. Cara, mantém o Barreal em campo. O Matheus Pereira não estava jogando nada e mexe de uma outra forma. não Depois pode- que o não Barreal pode tirar o saiu do Matheus jogo. Pereira de um jogo depois- desse. não estou falando de tirar o Matheus Pereira, não. Pera aí que eu vou terminar de falar. O Barreal, quando o jogo não acontece pro Matheus Pereira, você não vai tirar o Barreal de campo, cara. Porque o Ele Barreal complementa. faz um pouco do que o Matheus Pereira Não jogou faz. bem. Aí o que não jogou bem, mas aí o risco de você sacar um cara que não tem amarelo e deixar foi um risco pra mim desnecessário, porque o Matheus Pereira piorou depois da saída do Barreal. Claro, o e Lucas Silva entrou. É óbvio, é. Era o Vitinho. Não entendo por que o Seabra tá fazendo isso. Então O ele Vitinho mexeu que mal. Claro que mexeu. Então ele mexeu mal. Claro que mexeu. E outra coisa que pelo Tirar menos o pra Barreal mim, foi errado. Pior que o acho. Barreal estivesse jogando. Coloca o Mas Vitinho, claro que foi segue errado, bola. gente. Além de tirar o a saída Barreal, do Lautaro colocar O também é Barreal não errado, estava gente. jogando bem. Colocar o Bom, Lucas Silva, além de tirar o Barreal, colocar o Lucas Silva no Cara, lugar do Barreal. outra faz coisa. sentido nenhum. E aí, coisa. essa questão que o Thiago tá falando do Matheus Henrique, ô Everton, essa questão do amarelo é muito forte realmente. Você tá amarelado, você é um volante que marca muito, como o Romero e o próprio Wallace. No segundo tempo, além da parte física do Wallace, que ainda não está completamente na parte física ideal, era preciso já voltar para o segundo tempo com essa alteração. O Valu questionou ali, mas vai manter a mesma formação tática? Não tem problema, mas você muda a característica de jogador, porque o Matheus Henrique pode não ter a capacidade de marcação de um Romero, mas ele marca e, repito, ajuda na construção das jogadas, Que era um problema ajuda na saída o Willian. de bola do Cruzeiro. Cruzeiro não tinha saída de bola. Que era um Então, problema. o Matheus Henrique é essa formiguinha que consegue marcar e complementar a armação do Cruzeiro e complementar as investidas do Willian. Então, Eu quero ouvir. já eu tinha quero voltado ouvir no mais. intervalo. Eu quero ouvir. Então fala o que você ia falar aí, que eu vi que você foi buscar uma informação no telefone. Não, eu fui buscar para confirmar mesmo quais foram as a mexida na equipe do Boca, que para mim também fez uma diferença grande, faltou um pouco de leitura. O técnico do Boca tira o Saraleg, que é um volante que joga pela meia direita, e coloca o Martegani. O Martegani é jogador ofensivo, é aquele meia esquerda clássico, ou seja, ele faz uma mudança no meio campo que faria o Boca Juniors tentar tomar mais conta do território que já estava ocupando e ainda ser mais ofensivo. E foi isso que aconteceu. E aí o Cruzeiro, com jogadores já amarelados, a pressão, a tipo de marcação afeta nesse sentido. Então a leitura também teria que ser feita em cima de quem entra no adversário. A gente não pode só analisar simplesmente o que o Cruzeiro tinha que fazer ou o que o Cruzeiro fez. Então o Seabra também, quando vê a plaquinha levantando Boca, gente, a gente acompanha futebol a vida inteira. Tem treinador que quando vê uma plaquinha levantando do outro lado, a gente que fica beirada de campo, todos aqui já estiveram em beirada de campo, o treinador levantou uma plaquinha de lá, a cabeça dele já vira um trevo, que ele já vai pegar uma alternativa para pegar e anular aquele jogador Você que acha entrou. que o Seabra não conseguiu visualizar Nesse isso? momento, nesse primeiro momento, não. lembrando que o Vojvoda fez isso no primeiro tempo no naquele primeiro tempo do jogo. O Kevin Bem lembrado. Andrade entrou no primeiro tempo e mudou completamente
a continuidade da partida. Matou o meio-campo do Cruzeiro com uma alteração no primeiro tempo, o Kevin Andrade naquela ocasião. Porque isso acontece, gente. Então, o tempo que o Seabra levou para entender o que aquele mais um jogador ofensivo, que o Boca não entrou com meio-campos ofensivos de uma forma composta em 4. Nos 3 que ele tinha 3 jogadores que normalmente são volantes. É meia-direita, é o volante mesmo, clássico. E aí ele pega e tira e muda a composição dele e vai ter o Merentiel, que já estava fazendo essa função, que faz a volta e ainda circula muito bem pelo meio, e ainda você coloca mais um atleta ali. Então faltou a demora da leitura. E qual que é o ponto principal da pressão do Boca? Os primeiros 20 minutos. O gol acontece aos 19. Entendeu? Então essa demora também dá problema. Ó, eu vou dizer para vocês uma coisa. O segundo tempo do Cruzeiro, eu enxerguei um Cruzeiro até com certo receio, sabe? Flertando perigosamente com o risco, mas com receio de jogar. Seguramos no primeiro tempo, então, que o Thiago estava destacando, vamos tentar segurar no segundo. O Cruzeiro não jogou no segundo tempo, querendo ainda segurar. E aí, quando o Cruzeiro tomou o gol, o Cruzeiro continuou achando que era uma boa perder por 1-0. E não conseguiu jogar. Não conseguiu jogar. E eu, sinceramente, eu não consigo achar que é só o Cruzeiro que não jogou. O Boca amarrou o Cruzeiro no segundo tempo. O Boca amarrou. Aí eu tô falando não só das alterações, mas de postura. E é importante destacar que ontem aqui... Então, postura pesa pra caramba. Pesa demais. O Cruzeiro tem postura nenhuma. O Cruzeiro foi covarde no segundo tempo, cara. Covarde. A gente não tem dúvida que, tecnicamente, o Cruzeiro é muito superior. Agora, ontem aqui, o Garcês estava aqui ontem e chamou atenção pro Zenon. Bom jogador. Chamou atenção pro Zenon aqui. O passe é dele, né? O passe é dele. Muito bom jogador. O Garcês falou, ó, de olho nesse cara, cuidado. Mas também é agora, assim, é muito cômodo. O Boca teve tranquilidade para jogar no segundo tempo. O Boca podia bater à vontade. Cara, o Marlon puxa um contra-ataque pela esquerda. O Marlon puxa um contra-ataque pela esquerda, ele é puxado pela camisa. O árbitro da falta, ele finge que sumiu o amarelo. Mas a postura do Cruzeiro, então... Ele finge que sumiu o amarelo. Cara, você mina o time, velho. Cara, mas completamente. Você mina o time completamente. Então nós temos 3 explicações. O nosso recorde eu acho que é uma soma disso tudo, velho. Nós temos 3 explicações, então, para o momento ruim do Cruzeiro. Contra o Fortaleza, o campo, contra o Atlético, porque é o clássico, e ontem porque o árbitro minou. Eu acho que o árbitro ontem minou. Eu acho que o árbitro ontem minou. Só assim, pra mim chegou o momento de oscilação, tá, do Cruzeiro na temporada. Que não tinha acontecido até então. Tá um time óbvio. Pra mim aconteceu. Agora, também pra mim, pelo menos, né, tinha gente querendo demitir o Seabra ontem, na Argentina mesmo, não precisa nem de voltar. Eu não penso dessa maneira, mas eu acho que chegou o momento do Seabra olhar para aquilo que ele fez até aqui na temporada, entender que precisa de criar alternativas, os jogadores entenderem que, diante de um momento em que eles criaram muita confiança e que estavam fazendo coisas difíceis naturalmente, esse momento passou, é hora de fazer as coisas um pouco mais simples para retomar e depois aí sim, cada um colocar o seu futebol da melhor maneira. Então eu acho que é o momento de oscilação do Cruzeiro nas mãos do Fernando Seabra. Ontem foi bom porque eu soltei meu comentário, tá mal, 38 de febre lá e tal, mas eu falei, vou lá gravar o negocinho. E aí falei dessas alternativas lá que ficou claro para todo mundo, né? Para todo mundo. Que o Cruzeiro precisava de ter mais alternativas. Porque o adversário estuda o Cruzeiro. Todo mundo está vendo a importância que o Matheus Pereira tem para o time. Os caras estão anulando o Matheus Pereira. Entendeu? Aí o Seabra mesmo falou sobre isso. O Seabra sabe que está manjado, olha aí. Realmente produzimos muito pouco, menos do que normalmente produzimos, menos do que necessitamos. A gente tem, na verdade, na estrutura ofensiva, a gente tem variado. Hoje a gente retomou uma proposta semelhante àquela que a gente fez contra o Botafogo. Precisamos ter sempre variação, precisamos evitar que o nosso jogo fique manjado. Mas acho que, sobretudo, com o crescimento que tivemos, os adversários eles têm se esforçado bastante em neutralizar o nosso jogo. E eles vêm preparados para diferentes planos que a gente já apresentou. Então, em algum momento do jogo, eles têm mais dificuldade, se ajustam, a gente precisa dar uma resposta. A gente estava falando aqui sobre a pressão. Gente, a pressão sobre qualquer treinador existe, mas a pressão, já falei isso aqui 200 vezes, a pressão para cima do Seabra, ela é maior, porque o Seabra precisa se manter com vitórias. É muito maior, todo mundo sabe disso.
uma derrapada contra o Vitória e sair pro Boca quinta-feira, a situação vai ficar muito difícil. Vocês sabem disso, não adianta falar, ai, olha a imprensa fariseu aí. Não, vocês sabem que é verdade.